Olá, amigos. Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. De gota em gota se faz o oceano. O deserto é, na verdade, um punhado enorme de ínfimos grãos de areia. O nosso planeta levou mais de 4 bilhões de anos para adquirir as características que hoje permitem a vida como a conhecemos. Uma criança primeiro engatinha, para depois andar cambaleando e finalmente correr. Há na China um tipo de bambu cujo broto fica 4 anos sob a terra antes de surgir exuberante e então, ao fim do 5º ano, atingir 25 metros de altura. Uma baleia chega a viver 80 anos. Uma borboleta, alguns dias, mas não sem antes experimentar o lento e gradual processo de transformação da lagarta. As uvas são deliciosas, porém, não se forem colhidas ainda verdes. O espírito, da mesma maneira, tem o seu tempo de desabrochar, amadurecer. E uma existência é apenas um pedaço de toda a caminhada. Então, tenha calma. Torne-se receptivo à suave condução de Deus. Sincronize seu coração com o pulso do Criador. Assim como Ele tem um projeto para cada ser na natureza, também terá um para você. É preciso saber semear, saber colher, trabalhar com carinho, saber esperar. A pressa gera ansiedade que compromete a saúde. Asserene as emoções, reduza a velocidade. Tudo tem seu tempo, inclusive e especialmente as pessoas. O amor é uma semente que floresce na alma mediante o investimento diário na afabilidade e na mansidão. Seja paciente e bom com o mundo, mesmo que o mundo não seja com você. O ritmo da humanidade é descompassado, desconectado da harmonia do cosmos, mas você pode se harmonizar e, diante da loucura dos dias, ser um porto de paz para os seus. Paciência é virtude dos sábios. Acenda essa luz em sua alma, em seu olhar, e então, onde todos enxergarem um problema, você será capaz de ser a solução. O programa Espírito e Vida de hoje vai trazer um tema pouco conhecido no nosso meio. Vamos falar de resiliência. Mas o que seria resiliência? Resiliência é um conceito psicológico emprestado da física e se refere à capacidade que o indivíduo tem de lidar com os problemas, de superar obstáculos e de resistir a situações adversas. Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é a vice-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, Sandra Borba. Como vai, Sandra? Tudo bem, Nilo. Alegria e satisfação estar aqui. Que bom tê-la aqui novamente. Sandra é professora universitária, oradora, escritora e de uma ampla atuação no movimento espírita brasileiro. Para a doutrina espírita, Sandra, o que é ser resiliente? Você, no início da sua fala, colocou muito bem. Resiliência é um termo próprio da física, em especial voltada para as questões de materiais. É uma propriedade que alguns corpos, alguns materiais possuem, de ao serem submetidos a grandes pressões, voltarem, vamos dizer assim, à sua condição original. Por exemplo, a gente usa o elástico, né? Então, o elástico ele estica, mas depois ele volta ali composto. A famosa massa de modelar seria um outro exemplo. E este conceito foi, então, transplantado do campo da física, da engenharia de materiais, para o campo da psicologia e está sendo aplicado em diversos campos, também como você já colocou,
como uma característica de pessoas ou de grupos que representaria a capacidade de indivíduos ou coletividades poderem reagir ao sofrimento, à humilhação, a dores, enfim, a pressões no campo da própria experiência de vida e elas se superarem no sentido de retornarem após esses dramas, esses traumas, melhores ainda. Então, seria exatamente essa a ideia, o conceito. Na construção civil, refere-se exatamente àqueles materiais que têm a capacidade de ceder sem romper. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é difícil, então, ser resiliente? É difícil ter essa capacidade de ceder e resistir? Há, na verdade, hoje, algumas pesquisas na área da neurologia, da psicologia, em torno dessa capacidade, né? Há, inclusive, alguns indícios de que nós teríamos naturalmente uma propensão à superação, né? Isso seria como uma marca em nós. O ser humano, submetido a dificuldades, ele teria como que um aparato, vamos dizer, psicológico, né, que o instiga a superar, né? Agora, não é fácil ser resiliente, porque a resiliência ela exige um conjunto de fatores e vai depender muito da situação que o indivíduo enfrentou. Então, pessoas que não conseguem muitas vezes enfrentar uma humilhação, né, uma negativa de alguém, o rompimento de uma relação afetiva. Então, nem sempre a pessoa encontra elementos para ter essa resistência. Então, de um lado, nós teríamos uma propensão natural à superação, mas, de outro lado, as características individuais, a força da situação, né, o impacto que a situação vivenciada está apresentando e o conjunto, vamos dizer assim, de qualidades, de visões, de maneiras de ser da criatura humana, tudo isso interfere para ela ser resiliente ou não, com maior ou menor facilidade. A teoria da resiliência é recente e tem sido aplicada em algumas organizações. Pouco a pouco vem atingindo outros segmentos sociais, como o religioso, por exemplo. Como é que vem se dando essa migração e aplicação do conceito, digamos assim? E juntando uma pergunta, o povo judeu seria o exemplo, a sobrevivência dos judeus ao longo dos séculos seria o exemplo dessa capacidade, dessa resiliência? Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos lá. A migração se deu principalmente para o campo da psicologia, através de uma preocupação em se estudar por que pessoas e grupos elas têm mais facilidade do que outras, como, por exemplo, né, você lembra muito bem o caso dos judeus, em enfrentar a dificuldade, né? Mesmo existindo a tendência natural, como já dissemos, o que torna realmente pessoas ou grupos mais propensos a se tornarem resilientes? Então, o estudo na área da psicologia se voltou principalmente para o enfrentamento da problemática, da dificuldade, do trauma, do drama, né? O que é que faz com que uma pessoa ela consiga, de fato, né, superar aquilo dali? E entenda, não é apenas superar, não é uma adaptação ao problema, é a superação para que a criatura se torne melhor, inclusive. Há um fato narrado pelo nosso irmão Divaldo Franco que ilustraria bastante essa questão. Diz que uma senhora trabalhava no escritório, numa repartição, melhor dizendo, e ela então um dia decide ir por outro caminho que não o caminho habitual, que ela percorria de retorno ao seu lar. E neste dia ela então é atacada, passando por um daqueles parques, né? Já um pouco escurecendo, já à noite quase, e ela é atacada por um homem, é estuprada, enfim, ela passa um grande drama, vai ser hospitalizada, passa em torno de 2 a 3 meses afastada do trabalho, né? E quando ela retorna sob a expectativa dos colegas de como ela chegaria. E ela chega risonha, ela chega com aquela garra, ela chega mais bonita, e aí, logicamente, alguém perguntou para ela o que foi que houve, né? Ela não tinha passado aquele drama? Como é que ela estava ali sorridente? Olha que pergunta, né? Complicada, né? E aí, então, a resposta dela foi a seguinte: aquele homem destruiu-me aquela noite. Eu não permitiria que ele fizesse isso nos dias e nas noites seguintes. Isso se chama resiliência. Ou seja, passar do drama à dificuldade, então, é a superação pela compreensão do problema, pela capacidade de perdoar e pela coragem, principalmente, de enfrentamento, pela fé na vida, pela certeza, né, de que a própria vida ela vai se encarregando também, né, de nos auxiliar nessas superações. E o povo judeu é, sem dúvida nenhuma, a prova, né, de resiliência. Se houver tempo, uma ilustração
consideração também do grande psicoterapeuta Viktor Frankl, criador da logoterapia, que no campo de concentração, ele passou por 3 campos de concentração e o estudo dele foi exatamente sobre isso. Havia ali pessoas que se matavam antes do próprio processo nazista de destruição, de holocausto. Pessoas não aguentavam, então se matavam. E pessoas que conseguiam resistir, pessoas que conseguiam enfrentar. E ele identificou, Nilo e nossos telespectadores, uma razão pela qual muitas pessoas se tornam resilientes. Essas pessoas que ele identificava como possuidoras dessa capacidade, elas tinham uma compreensão sobre o sentido da vida. Elas sabiam que elas tinham que fazer alguma coisa. Então, isso as motivava no processo então, de superação, que é o que acreditamos, os nossos irmãos judeus tiveram e atestaram isso durante toda a história da própria humanidade. Eu tenho certeza que a fé em Deus também deve ajudar bastante nisso. Mas voltamos a conversar daqui a pouco. Fique ligado, a gente volta já. Continuamos aqui com Sandra Borba, conversando sobre resiliência. Sandra, segundo pesquisas, o conceito de resiliência se alia à combinação de diversos fatores. Esses fatores propiciam ao indivíduo superar as adversidades da vida. Tais fatores são apontados como sendo: 1. A administração das emoções, o controle dos impulsos, o otimismo, a análise do ambiente, a empatia, a autoeficácia e o alcance de pessoas. É mesmo necessário ter todos esses fatores, que a coisa não é tão simples assim, é todo um processo de autoconstrução para se alcançar a resiliência? E mais alguma coisa. Não é nem só isso, Não é só muito isso, mais. Né? Porque a pessoa ela tem que ter também uma compreensão acerca da própria situação que ela enfrentou. Então, se a pessoa, por exemplo, passou por grandes humilhações, tem que identificar, tem que trabalhar psicologicamente isso. A pessoa passou pela perda de um ente querido, ela tem que entender também esses processos. Então, tem a ver também com as concepções de vida, né? Tem a ver com a própria fé que a pessoa tem a ver também com a garra. Há pessoas que têm uma garra extraordinária, né, Nilo? Elas enfrentam o problema, enfrentam a dificuldade, mas elas têm um amor à vida. Elas Há pessoas entendem, que crescem com as dificuldades. crescem, essa é a característica essencial da resiliência, é o crescimento. Existe um caso que ficou famoso no Brasil e no meio espírita, de uma professora, Andréa Salgado, que teve as suas pernas decepadas, né, num acidente, num banana boat. E ela, em mais ou menos 2004, 2005, dá uma entrevista e alguém pergunta para ela se ela sabia que ela tinha tanta força interior. Ela disse que não sabia, porque quando aconteceu o acidente, ela percebeu que ia perder uma perna. E ela, então, conversa com Deus e diz assim a Deus, a conversa dela: Deus, leva a minha perna, mas me deixa, mesmo com uma perna, porque eu quero o sentido, olha, eu quero cuidar dos meus filhos, eles são tão pequenos, meu marido, e de fato ela perde, não uma, ela perde as 2 pernas. E aí todo mundo fica triste, médicos, o marido, toda a família, e ela então os chama e diz o seguinte: eu não quero que vocês se fixem naquilo que eu perdi, mas naquilo que eu ganhei. E a partir daí, ela então aprendeu a andar, ganhou as pernas mecânicas e se transformou, vamos dizer assim, numa referência de resiliência. Então é um conjunto. Agora, sem dúvida nenhuma, o ambiente, a educação que a pessoa recebeu, a educação dos sentimentos, a saúde psicológica, tudo isso está presente, né? Além, obviamente, da compreensão da vida, né? Da filosofia de vida da pessoa. Isso tudo interfere, sem dúvida nenhuma, na construção de uma personalidade mais resiliente. Era isso? Será que era isso que Jesus se referia quando disse: vinde a mim todos que estáis em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei? Tomai o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas? Porque meu jugo, eu acho essa frase muito bonita,
porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Será que era isso que Jesus se referia? Sim, e nós podemos lembrar uma outra passagem em que o mestre coloca: no mundo tereis aflições, mas não tem mais. Eu venci o mundo, né? Porque é uma personalidade resiliente. Se nós observarmos as lições do Evangelho, veremos, por exemplo, que Pedro negou o Senhor, né? Conforme os relatos. Mas a partir daquela negativa, ele o quê? Ele levanta-se, porque é capaz de identificar a própria dificuldade, mas é capaz também de identificar a capacidade de soerguimento, de superação. Quando a gente vê Paulo ali na estrada de Damasco, cego, sendo conduzido a uma estalagem lá em Damasco, passando aqueles 3 dias em cegueira física e em processos, obviamente, muito internalizados de reflexão, ele vai dar o chamado salto qualitativo e se torna aquela criatura, né, que vai espalhar a mensagem da Boa Nova. Então, Jesus é um exemplo de resiliência e a ação que ele desenvolve junto aos seus discípulos é de superação. Ele não nos enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não temeis, não temais. Eu venci o mundo. Ou seja, é preciso aprender, é preciso exercitar a maturidade moral e emocional para o enfrentamento das dificuldades. É isso que Jesus fez e é isso que a proposta do Evangelho também nos propõe. Jesus não acena com facilidade, não é? A mentora Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, psicografia de Divaldo Franco, diz que é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura. Ela acrescenta ainda que, à medida que o ser compreende os objetivos espirituais da sua existência, fica mais fácil entender e aceitar o sofrimento. Como conseguir isto? Como chegar a esse ponto de consciência? O sofrimento, ele é sempre motivo de indagação por parte da criatura humana. É a velha indagação: por que sofro? E isso envolve não apenas uma pergunta aparentemente simples, né? Porque isso envolve toda uma compreensão acerca da vida e principalmente das leis, né, que regem a própria existência humana. Então, se a criatura ela consegue perceber com maior clareza o mecanismo da lei, podemos dizer assim, ela entenderá então a razão do sofrimento. Para ilustrar, eu gostaria de registrar um fato que eu acompanhei durante alguns anos na minha mocidade, que não faz muito tempo, viu, Nilo? Que era a visita que nós fazíamos em Pernambuco ao antigo leprosário, que era esse o nome. E eu me lembro muito bem da primeira senhora da primeira enfermaria. Ela dizia o seguinte, que durante toda a sua vida, enquanto ela não estava com a doença, foi uma pessoa simples, tranquila, serena, orava, ela dizia assim, nenhum palavrão dizia, era obediente, enfim, tinha uma vida de certa castidade. Quando, por volta dos 18, 19 anos, aparecem os primeiros sinais do mal de Hansen, e ela então é isolada. Ela fazia mais de 50 anos que estava no chamado leprosário, antigo leprosário lá na Miroeira, em Pernambuco, paulista. E ela disse assim, eu passei esses anos todos pensando, por que, meu Deus? Por que nesse sofrimento? Por que esse isolamento? E ela dizia, eu cheguei à resposta. Olha que pensamento lógico, que filósofa era essa senhora. Ela partiu de uma premissa, Deus é justo. Se Deus é justo, tem que haver uma razão para o meu sofrimento. E ela mesma respondia, mas se eu nada fiz nesta vida que merecesse esse sofrimento, ela dizia para a gente, ela não fazia aquela ligação, né, da nossa presença com os princípios doutrinários. Então, era muito espontânea a argumentação dela. E ela continuava dizendo, eu então cheguei a uma conclusão e dizia, se eu nada fiz nesta vida, deve haver outra vida. Eu devo ter feito muita coisa errada em outra vida e eu estou agora, né, ela usava a expressão, pagando, né? E ela voltava-se para nós, os jovens, e dizia assim, meus jovens à época, se cuidem para que não sejam vocês a nascerem e se tornarem leprosos, porque eu, quando sair daqui, não serei mais uma pessoa leprosa. Ai, aquilo nos emocionava bastante. Tem uma personalidade resiliente e que conseguiu, pela lucidez, partir de uma premissa e, a partir daí, construiu uma resposta para a pergunta, a razão de ser do sofrimento. E nós, como espíritas, obviamente, sabemos as razões das nossas dores, dos nossos sofrimentos. E você falou no conhecimento das leis. Nós, espíritas, que conhecemos processos reencarnatórios, a lei da causa e do efeito, através do estudo e não intuitivamente, como essa senhora, será que é mais fácil para nós nos tornarmos resilientes? É mais fácil para o espírita
assumir essa postura da capacidade de resistir, de enfrentar as dificuldades de uma maneira digna? Teoricamente, os espíritas temos todos os argumentos. Conhecemos atributos de Deus, sabemos do Código Penal da vida futura, identificamos a lei de causa e efeito em sua relação direta com o livre-arbítrio e temos, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, o capítulo mais longo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, um longo estudo acerca das causas atuais e das causas anteriores das aflições. Então, os espíritas temos, sem dúvida algum, argumentos, temos a ideologia que nos esclarece acerca da razão do sofrimento, nos colocando não como vítimas, mas como protagonistas. E principalmente fazendo a distinção, Nilo, entre aquilo que é o sofrimento que resulta de processos de resgate, vamos dizer assim, de expiação, de provação, com também a certeza de que muitas das dores, sofrimentos, dificuldades apenas resultam da nossa maneira de ser. Porque somos recalcitrantes, porque somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, né? Então, isso tudo o espírita tem para ser estimulado a refletir exatamente sobre as suas atitudes, o campo atitudinal, para ele, de fato, identificar a causa da sua dificuldade, do seu drama, né? Da sua situação problemática. Tenho certeza que você em casa está gostando da nossa conversa. Chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Voltaremos daqui a pouco ainda conversando sobre o tema resiliência. Fique ligado, a gente volta já. Vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde, com pergunta dos nossos telespectadores. Qual o melhor modo que temos de enfrentar as adversidades da vida? A compreensão sobre a razão da vida, o sentido da vida, torna a criatura mais fortalecida no sentido de ter o entendimento sobre a razão de ser do sofrimento e da dor. Inclusive porque a criatura ela vai separando, ela vai conseguindo distinguir aquilo que de fato representa o sofrimento, tipo resposta aos deslizes, as atitudes incoerentes que nós tenhamos tomado durante as nossas existências e o sofrimento muito mais como uma resposta daquelas atitudes incorretas que nós poderemos reverter com processos de autoeducação, com processos de autodespertamento, autoconhecimento e principalmente na busca de harmonização nossa para com a lei divina, o natural. É o caminho do equilíbrio, é isso que a doutrina espírita nos propõe. Qual a importância da resiliência para a educação do espírito? A resiliência presente na educação do espírito representa o salto qualitativo para que a criatura humana possa se desvencilhar, em especial, dos seus remorsos, dos seus sentimentos de culpa, de uma autopiedade que muitas vezes está intrínseca à própria criatura. Então, a resiliência ela nos auxilia a elastecer a compreensão, a exercitarmos em nós próprios a autoeducação, o cultivo das virtudes, a fé em Deus. Então, ela é fundamental porque no mundo todos nós teremos dificuldades. O que importa é retirarmos de cada dificuldade aquilo que aquela dificuldade nos apresenta como encaminhamentos positivos na nossa vida. Lembro-me a respeito do assunto a célebre colocação da ilustre cientista Marie Curie, que afirmava: problemas existem para serem resolvidos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma grande lição de vida. Eu gostaria de saber como a resiliência poderia nos auxiliar nesses processos de angústia em que a gente vive na atual condição de medos de assaltos, medos de perseguições, em que o estudo da resiliência poderia nos auxiliar a ampliar esse conhecimento para uma vida mental mais saudável. A resiliência, ela exige inúmeros fatores em nós que devem ser conjugados para o desenvolvimento de uma personalidade resiliente. Sem dúvida alguma, a oração, a meditação, a prece, a leitura edificante, o cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos,
uma dilatada compreensão do sentido da vida, tudo isso vai oportunizar em nós as condições para que nós possamos evitar, em especial, aquilo que o Evangelho também nos coloca, a melancolia, que antecede os processos de tristeza profunda que se convertem posteriormente nas depressões. O Evangelho nos diz assim, são tantas alfinetadas que muitas vezes terminam por nos ferir e nos magoar. Então é preciso cuidar, porque nós muitas vezes somos muito susceptíveis, nós muitas vezes somos muito melodramáticos. É preciso, então, exercitar aquilo que um autor nosso, dos nossos dias, Augusto Cury, ele coloca também em uma de suas obras. É preciso cuidar do lixo emocional que a gente vai acumulando. Então, de repente, nós carregamos as dores do mundo, de repente alguém não nos olhou, aquilo nos afeta, uma palavra que não foi bem colocada, aquilo nos magoa, e nós temos vamos dizer assim, a teimosia em potencializar isso. Então, nós temos que nos libertar. A construção de uma personalidade saudável, de uma mente saudável, de uma alma saudável, porque ama a vida e porque dilata a sua compreensão e aí exerce mais o quê? A indulgência, o perdão e principalmente a confiança profunda na justiça e no amor de Deus. Jamais permita que a melancolia ela se aproprie do seu coração, que foi criado para amar. Agradecemos a presença de Sandra Borba em nosso programa. Sandra, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade e que possamos exercitar a resiliência em nossas vidas. Nós todos, se Deus quiser. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá sugestões de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema de hoje. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa. Anotem aí: O Despertar do Espírito, Triunfo Pessoal, Autodescobrimento, todos psicografados por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Além disso, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Causa das Aflições, e também Céu e Inferno, Justiça Divina, ambos de Allan Kardec, que faz parte da nossa codificação.